Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos que eu queria compartilhar com vocês esta manhã. O primeiro texto é 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 6 a 7. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 6 a 7. E o segundo texto já vai estar lá em Marcos, já é o Novo Testamento, depois a gente abre, que é o capítulo 2. Mas primeiro esse aqui. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 e 7. Diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Amém? Pai, nós te damos graças esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, aprendermos da tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, fala conosco hoje, ministra o nosso coração, porque eu sei que o Senhor tem uma obra para fazer, o Senhor tem planos com respeito a nós, e esses planos vão se cumprir, ó Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém e amém. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, então você profetizará com eles e será transformado em um novo homem, em um outro homem. E aí ele completa dizendo: e tudo então que você fizer, Deus vai estar contigo. Vai haver uma potencialização nas obras das suas mãos. Quando Deus fala isto, ele estava falando para o jovem Saul, o primeiro rei de Israel. Esse jovem Saul, Israel pediu um rei ao Senhor, e Deus então escolheu um jovem dentre a nação. Ele mandou o profeta Samuel separá-lo, ungí-lo para ser rei sobre Israel. Só que este jovem, apesar de ser um jovem com boa saúde, com boa aparência, de boa família, precisava de capacitação para reinar. E ele precisava passar por essa experiência. A experiência de ser cheio do Espírito Santo. A experiência de ser cheio da unção de Deus. Porque só a unção nos capacita para realizarmos desígnios espirituais. Só a unção nos capacita para realizarmos desígnios divinos de Deus. Nós não podemos fazer o plano de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus na força do nosso braço, na nossa inteligência ou com as ferramentas desta terra. Somente se realiza obra que vem do céu através da unção. Não há como realizar obra divina sem a unção. A unção é pré-requisito para a gente fazer qualquer coisa nesta vida que esteja ligado ao céu. Se a minha paternidade com os meus filhos está ligada à vontade de Deus, de eu ser um bom pai, agora um bom avô, eu vou conseguir sê-lo através da unção que Deus me dá, para ser um homem decente, um homem de princípios, um homem que ouve a palavra e que serve a Deus. Eu não consigo ser assim se a unção de Deus não estiver na minha vida. Então eu quero que você esta manhã entenda a importância da unção de Deus, da capacitação de Deus nas nossas vidas. Nós estamos em uma série de mensagens falando movendo-se na unção. Um crente só vai ser eficaz na face da terra se ele se mover na unção. O fato dele estar na igreja não muda a vida. O fato dele estar ligado a uma denominação não o faz eficaz.
O fato de você ser filho de um crente também não te faz eficaz. O fato de você ser uma pessoa que sabe falar em público, que sabe carismática, também não te faz eficaz para o reino de Deus. O que nos faz eficazes para o reino de Deus, fazer realmente as coisas acontecerem, é quando nós nos movemos debaixo da unção de Deus. E debaixo da unção de Deus, um abraço faz toda a diferença. Debaixo da unção de Deus, um sorriso faz toda a diferença. Debaixo da unção de Deus, um olhar é mais poderoso que 40 minutos de mensagem. Debaixo da unção de Deus, até a sua presença em algum lugar é mais poderoso para transformar o lugar do que qualquer outra coisa. A unção cumpre o propósito. A unção faz a diferença. Então, o Senhor, através do profeta Samuel, diz a Saul: vai agora a este lugar, você está separado para ser rei, Deus te escolheu para ser rei, mas você ainda não está pronto para ser rei. Então vai a este lugar, lá você vai encontrar profetas e dá todas as instruções, e quando você os encontrar, o Espírito do Senhor virá sobre ti, se apoderará da tua personalidade, se apoderará dos teus pensamentos, dos teus desejos, do teu coração, e te transformará em um outro homem, num novo homem. Então, depois que isto acontecer, tudo que tiver a mão a fazer, pode fazer, porque Deus estará contigo. Amém? Então, nós já temos aprendido a respeito disso, que nós precisamos da unção de Deus para sermos bons pais, para sermos bons empresários, para sermos bons amigos, para sermos evangelistas, para fazermos a obra de Deus, para cumprirmos o projeto de Deus na terra. A gente precisa da unção. Mas hoje, eu queria que você abrisse agora então a sua Bíblia, já que está aí na sua mão, Marcos capítulo 2, versículo 22, que eu quero compartilhar com vocês nesses próximos 10 ou 15 minutos. A importância e o pré-requisito para que a unção de Deus não nos destrua, mas nos abençoe. Marcos capítulo 2, versículo de número 22, diz assim: ninguém coloca vinho novo em um odre velho. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e estraga-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? A unção é importante. Nós precisamos buscar a unção. A gente já tem aprendido isso. Como é que a gente busca a unção de Deus? Nos aproximando dEle, recebendo dEle o azeite, o óleo, a presença, a graça do Senhor. Ela é pré-requisito para a gente viver sobre a terra. Ela é poder de Deus para realizar milagres no sobrenatural. Nós já sabemos disso, mas ela está disponível. Ela está aqui. Hoje você vai sair com uma porção maior da unção de Deus. Quando você sair pelas portas, você vai sair já diferente de como você entrou. Algo da parte do Senhor já vai se apegar a você. Vai aumentar na nossa vida. E todas as vezes que nós nos aproximamos dele, a unção de Deus aumenta na nossa vida. Mas, se ela está disponível, se é para nós buscarmos, qual é a preocupação que nós devemos ter? Será que nós estamos prontos para reter essa unção? Será que nós estamos preparados para receber esta unção? Será que uma vez recebendo ela na nossa vida, nós vamos ter a capacidade de mantê-la? Nós vamos ter a capacidade de sustentá-la? Nós vamos ter a capacidade de ter na nossa vida sem que ela nos machuque, sem que ela nos estoure, como diz aqui a palavra? A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres vão arrebentar, vão estourar. Mas se coloca vinho novo em odres
novos. Se nós não precisamos fazer nada com respeito à unção, Deus quer nos dar, Deus quer nos ungir, há uma unção já disponível sobre a nossa vida. Qual é a nossa responsabilidade? Nos prepararmos para recebê-la, para que quando ela estiver sobre nós, ela seja motivo de bênção e não de maldição. Que ela seja motivo de graça, de construção e não de destruição. Porque a unção é algo tão poderoso que se nós não estivermos preparados, ela pode nos prejudicar. Pastor, misericórdia, sim. Porque a unção de Deus, ela apodrece o pecado, ela destrói, ela também é poder de Deus, ela também é martelo de Deus para esmiuçar. E nós precisamos estar preparados, só recebe uma unção nova quem está disponível a se renovar. Quando o Senhor Jesus traz esta revelação e diz que não pode se colocar um remendo novo em uma roupa velha, porque da igual maneira também vai aumentar o buraco, e nem se pode colocar vinho novo em um odre velho, porque o odre não suportará e vai estourar, mas se coloca sim vinho novo em odres novos. Ele estava dizendo a respeito de que estava chegando algo novo, algo que aqueles fariseus da época não estavam preparados para escutar. Eles não estavam preparados para conhecer alguém que caminhava junto com os pecadores, conhecer alguém que levava Deus para aqueles que aparentemente não faziam parte da religião deles. E ele estava dizendo que havia algo novo, uma unção nova, que agora já não era mais a salvação por práticas, mas a salvação era pela fé. Estava começando uma nova aliança, um novo tempo, que a salvação seria por um sacrifício perfeito, que era o sangue do próprio Jesus, que seria derramado. Tudo isso ele estava trazendo, mas lembre-se, ele estava pregando isso para um povo que estava em uma outra aliança, um povo que estava em uma outra crença, um povo que tinha outras verdades dentro de si, que eles não podiam se contaminar com os gentios, que eles eram um povo escolhido, que para eles serem salvos, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que atender todas as leis de Moisés, não podiam comer carne de porco, não podiam fazer nada no sábado, não podiam fazer isso ou aquilo. Eles tinham todo um regramento de leis, que eles tentavam atender aquele regramento para alcançar a salvação. E agora Jesus dizia: não, necessário é que você nasça de novo. Como ele responde para Nicodemos: se você nascer de novo, você será salvo. E Nicodemos diz: como nascer de novo? Já sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? E ele disse: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, da água e do Espírito é vida. E ele estava falando de um novo nascimento, mas isso não entrava nos ouvidos daquelas pessoas. Por quê? Porque o conceito deles era velho, o conceito deles já estava dentro deles, e é muito difícil, né? Tem até um ditado popular que diz que não se ensina truque novo para cachorro velho. É muito difícil você trazer algo novo quando nós estamos presos ao velho. Gente, isso é tão atual para as nossas vidas, porque muitas vezes nós demoramos para prosperar aqui nos Estados Unidos, porque a gente traz conceitos do Brasil, a gente traz verdades de como nós fazíamos negócio lá e queremos fazer exatamente do mesmo jeito aqui, e aqui é diferente. Aqui é uma outra cultura, aqui é uma outra forma, aqui é um outro jeito, e nós não queremos aprender nada novo, nós queremos estar num outro país, com uma outra cultura, com uma outra língua, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia lá. Não dá certo. Ei, quem prospera é quem tem capacidade para se renovar, renovar a sua mente, renovar o seu entendimento. Saber que as coisas passadas passaram e tudo se faz novo.
E Deus quer me ensinar truques novos para este tempo. Deus quer me ensinar coisas novas para esse tempo. Foi tremendo quando Deus me usou. Foi tremendo quando Deus, aquilo que eu vivi. Foi tremendo aquele ato de fé que eu realizei e que Deus se moveu. Tudo isso é importante para me lembrar que Ele fez e Ele pode fazer de novo, mas não quer dizer que Ele vai fazer igual. Ele tem coisas novas para esse tempo. Ele tem uma unção nova para esse tempo. Ele quer nos usar de uma maneira nova para esse tempo, e nós temos que estar prontos, porque senão nós vamos romper, nós vamos estourar, nós vamos ficar crentes queimados. Sabe o que é crente queimado? É crente que não pega mais fogo, é igual palito de fósforo que já pegou fogo uma vez, tenta riscar ele de novo, está lá. Tem gente que guarda na mesma caixinha ainda o queimado. Você pode riscar, se acaba com ele, ele não pega mais fogo, mas ele fica lá na caixinha, ele não sai. É crente que não pega mais fogo, crente que não consegue mais sentir a presença de Deus, crente que não chora mais na presença de Deus, crente que não se quebranta, crente que não se emociona mais quando está louvando ao Senhor, crente que toda palavra que ele ouve, essa eu já sei, essa eu já ouvi, não tem mais nada para aprender. Crente queimado, odre velho. E se vier unção fresca sobre você, você explode. Sai da igreja. Vai buscar um lugar de outros queimados para se ficar mais perto. Não, gente. Nós temos que estar nos beliscando. A gente tem que estar se beliscando, porque senão a gente vai também buscando a cultura do esfriamento espiritual. Por outro lado, como nós éramos... Quantas coisas boas que nós tínhamos no Brasil e que nós não achamos na nossa vida hoje. Não é só coisas ruins, não. Meu Deus, quando eu estava no Brasil, eu ia 3 vezes por semana na igreja. Aqui eu vou 1 vez por mês e já acho difícil. Quando eu estava no Brasil, eu ia nas vigílias, eu ia nos montes. Eu lembro que nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. Aqui parece que é tudo tão difícil, parece que é tudo tão... É assim, meu irmão, porque há um principado aqui de letargia. Nesse país tem muita coisa bênção, mas tem um principado nos Estados Unidos de letargia espiritual, que não deixa você orar, que não deixa você se envolver, que não deixa você crescer. Parece que a vida é só trabalhar e dormir e comer, trabalhar, dormir e comer, trabalhar, dormir e comer, trabalhar, dormir e comer, e ficar a vida inteira dentro de um carro, indo 20 minutos para lá, 30 minutos para cá, 40 minutos para lá, e quando você vê, a vida passou, e as experiências espirituais ficaram para 10 anos atrás, lá no Brasil, 15 anos atrás, lá no Brasil. Será que o Deus que estava no Brasil não está aqui? Tá. Mas é porque nós estamos endurecidos como odres. Deus quer trazer um vinho novo. Deus quer trazer um vinho novo. Ei, quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Deus quer trazer um vinho novo, mas a gente precisa nos renovar, ser odres novos. É impossível pegar um odre velho e colocar vinho novo. Não era impossível, mas dava trabalho. É mais fácil pegar um odre novo e colocar vinho novo. E por que o vinho novo estoura o odre velho? Muitos já ouviram isso. O vinho novo ele ainda não fermentou completamente. O vinho novo ainda vai fermentar, ainda tem espaço de fermentação. Coloca o odre aqui. Quem não sabe o que era um odre, eu joguei uma foto aí, ver se vocês conseguem achar. O odre era um recipiente feito de couro de animal, couro de carneiro, couro de ovelha, porque naquela época não tinha PET, garrafa plástica, né? Nem copo Stein. Tinha couro de animal. E isso aqui era para levar água e principalmente para levar vinho. Era feito do couro e ali na frente tinha um local com bastante segurança. E eles colocavam muitas vezes o vinho aí. Quando o vinho era novo, ele acabava de fermentar ali dentro. Mas quando o odre não tinha sido usado, não era ressecado, ainda era um odre novo, o couro ainda tinha elasticidade, não era problema o vinho fermentar lá dentro, porque havia espaço, elasticidade quando fermentava, e o odre não rompia. Mas quando já era um odre ressecado, um odre que já tinha recebido muito vinho,
e não tinha se renovado, quando colocava vinho novo lá dentro, ele tentava expandir para a fermentação e rasgava o odre. E se perdia tanto o odre, como se perdia o vinho, como diz a palavra. Agora, só dá para colocar vinho novo em odre novo? Não, é mais fácil em odre novo, né? Por isso Deus unge. Você vai ver na Bíblia, a maioria das pessoas que Deus unge são jovens. Poxa, pastor, agora o senhor me queimou, hein? Já passei de 50. Mas você vai ver na Bíblia que a maioria que Deus unge são jovens. Tem alguns velhos que Deus unge também? Tem alguns que Deus usa também. Essa é uma esperança para mim e para você. Amém? Mas a maioria é Deus, porque o jovem está pronto para loucura, gente. O jovem está pronto para loucura, o jovem quer aventura, o jovem não quer nem saber. Eu lembro ainda quando jovem, começando a empreender na minha vida, eu e meu sócio, um mais louco que o outro, a gente tinha uma distribuidora ali de pescados, e de repente a indústria lá, que era o frigorífico, queria vender uma unidade, e ele foi para lá, e nós tínhamos tipo assim, sei lá, se fosse hoje, 40 mil reais na conta, e aí eu disse, olha, ele quer vender lá, e ele, vai lá ver o que eles querem. Eu lembro como hoje, ele foi para lá, chegou, fez a reunião, me ligou, eu estava jogando bola no sábado à tarde, aí ele, José, o fulano quer vender a empresa mesmo aqui. Falei, e quanto que ele quer? 600 mil dólares. Ah, tá, e quanto é que a gente tem? 40 mil reais. Tá, e ele quer vender para a gente? Falou, quer. Falei, parcela? Falou, parcela. Eu falei, então compra. Como se estivesse comprando uma bicicleta, gente. E ele, compra. Não temos mesmo. E fomos para lá. Cheguei lá e tomei um susto. 40 funcionários, caminhões, isso e aquilo. Meu Deus, e pagar esse negócio agora. Agora eu estava lá dentro, tinha que pagar, tinha que se virar. E vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Vamos fazer o negócio acontecer. E demos um jeito, e pagamos. Mas vê se depois de velho a gente toma uma decisão dessa. Toma não. A gente vai ficando medroso, gente. Jovem entra no carro e bota 150 km por hora. Entra na curva, nem tão sem freio. Se morrer, morreu, capotou. Depois de mais velho, 90. Esse carro está balançando um pouquinho. Tem que calibrar esse pneu. É natural da maturidade. A gente vai ficando mais medroso. A gente vai ficando... Não é errado. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter... Por isso a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças quando está se relacionando às coisas do alto. Criança crê. Criança vai. Sobe naquela árvore que lá vai ter um presente, uma surpresa. Ele dá um jeito, ele vai escalando a árvore. Ele acredita que tem uma surpresa lá em cima. Nós temos que ser assim. Por isso a unção vem. Não digo nem por quem tem idade pouca ou grande, mas quem tem uma mentalidade de crer no sobrenatural, de crer que o que Deus falou vai acontecer, mesmo que seja impossível, mesmo que seja maior que a sua capacidade, mesmo que seja maior que o dinheiro que você tem. E a gente precisa renovar esse odre mental nosso, para que a unção se mova, para que Deus possa trazer a unção sobre a nossa vida. E como é que a gente renova esse odre mental que está ressecado, que agora Deus fala que vai fazer, não sei se vai dar tempo, poxa, não, quando era jovem, não, vai que é tua, Tafarel, e você ia, e você saía para evangelizar, e você queria ganhar o mundo, e você queria transformar o mundo, e você cria, e não tem problema se é dor de cabeça ou se é câncer, você orava com a mesma fé, você acreditava do mesmo jeito, porque é odre novo, e o vinho novo com odre novo se dá bem. Agora vinho novo com odre velho, a gente pensa 10 vezes antes de ir. É uma realidade que eu estou passando para vocês, e eu me coloco aqui junto com vocês. Eu já fui muito mais ousado em fé. Essa semana minha esposa jogou na minha cara isso, e eu fiquei tão grilado que eu vim trazer essa palavra para vocês hoje. Ela dizia, amor, cadê aquela fé? Eu falei, não sei. O odre está ficando velho. E eu fui buscar isso.
A unção nova está sempre nova. O vinho novo está sempre disponível. É o nosso odre que está ressecando. Tem esperança? Só estou pregando porque tem. Como é que a gente faz com o odre velho? Como é que eles faziam quando eles queriam renovar um odre? Primeira coisa, eles pegavam o odre e eles viravam o odre do avesso e arrancavam um pouco do vinho velho ressecado que estava lá dentro. Escovava a parte de dentro. Ia tirando aquele vinho velho que já não... que foi bom por um tempo, mas não alimentava mais ninguém. A gente tem que tirar isso, parar de viver de memória e abrir espaço para as coisas novas de Deus. Limpar as feridas, limpar a sujeira, limpar o vinho ressecado, escovar, deixar Deus nos escovar, deixar Deus nos limpar, ficar livre das coisas. Segunda coisa que eles faziam, eles pegavam agora, depois de raspar bem por dentro, ali a parte de dentro, eles pegavam e botavam numa água. E deixavam na água dias, ali num tanque com água. E aquela água ia começando a amolecer aquele couro de novo. E a água é a palavra. A gente tem que voltar para a palavra. A gente tem que voltar para aquelas anotações que a gente fez. A gente tem que voltar para os textos que a gente já leu. A gente tem que voltar para as promessas que Deus já fez. Começar a voltar. Olha só, eu lembro a primeira vez que eu vi, e você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e meu nome expulsarão demônios. Eu lembro o dia que eu estava lá naquela empresa, sentado naquela salinha, e que eu disse: Deus, se isto é real, eu quero que o Senhor me use dessa maneira. Por que esses textos não me emocionam mais? Por que eu não faço a mesma oração? Ai, deixa eu voltar a fazer a mesma oração que eu fiz sobre algumas promessas. Voltar para a palavra, voltar. Nossa, eu lembro quando Deus falou comigo aqui a respeito da mulher paralítica. Nossa, eu lembro quando Deus falou comigo a respeito do homem da mão ressequida. Ah, eu lembro desse texto aqui, que o povo estava... eu lembro quando Deus falou, aquele pastor pregou e eu tomei posse, e aconteceu isso. Voltar para a palavra, voltar para a palavra, voltar para as promessas. Isso vai começar a nos amolecer o nosso odre mental. E por último, quando você já está pronto, passou dias na água, eles tiram o odre da água, desviram novamente e untam com óleo por dentro e por fora. Eles pegam azeite e untam o odre por dentro e por fora. Esse azeite ainda não é o vinho novo, mas o azeite é o que vai dar elasticidade novamente. É que vai fazer com que aquele couro volte a ter vida, que aquele couro volte a ter capacidade de expandir sem estourar, expandir sem romper. E ele fica sendo untado também por alguns dias, untado, resseca, unta novamente, e aí fala do Espírito Santo, fala de buscarmos a intimidade, de buscarmos as experiências, de buscarmos sermos novamente renovados nas línguas estranhas, fala de voltar a orar em línguas, de voltar a ter os dons espirituais, de voltar a ser usado por Deus como Ele já nos usou, deixar esse óleo nos untar novamente. Quanto tempo faz que no momento de adoração você não dá uma rajada de língua estranha, você não fala em línguas com o Senhor? Quanto tempo faz que você não coloca uma adoração no seu carro e não chora na presença de Deus, não se quebranta? Isto está sendo untado com esse óleo, e aí quando nós estamos untados com óleo, Deus pode colocar o vinho novo sobre as nossas vidas. Ei, o vinho novo já está disponível. Deus só não coloca para não romper a gente, para não nos machucar e para não se perder o que Ele vai nos dar com a nossa incapacidade de crer, incapacidade de topar as aventuras que Ele nos propõe, porque Deus, Ele nos propõe cada aventura louca, cada aventura doida, cada aventura maluca. Eu lembro quando nós, com um grupinho de jovens, eu vi uma
festa rave, lá em Santa Catarina, e eu achei muito doida a festa rave. Falei, não é possível essa festa rave. O pessoal fazia umas coisas tão loucas assim para o mundo, e a gente tem que fazer umas coisas loucas para Deus. Aí, procurei a maior produtora de festa rave de Santa Catarina, ficava lá em Florianópolis. Eles tinham um hangar que eles faziam todo de plástico transparente, uma fortuna. Fui numa cidade que nem cinema tinha, chamada Navegantes, na época. Consegui na prefeitura um espaço enorme, falei, vamos fazer uma festa rave aqui. Alugamos aquela estrutura, laser, aquele hangar todo transparente. Eu falei, eu preciso fazer um negócio em 3D, uma coisa doida. Não tinha ninguém que fazia nada em 3D, alugamos um container, e eu consegui fazer o filme. O pastor Lucinho lá tinha feito um filme dos Jogos Mortais, ele tinha feito um filme evangelístico sobre os Jogos Mortais. E aí eu transformei ele em 3D, comprei óculos, botamos um monte de televisão dentro de um container em 3D. E aí ficava um pessoal lá, parede de escalada num canto, negócio de circo no outro, lá dentro acontecendo. Trouxemos um DJ gospel, trouxemos o Rodolfo Abrantes para dar o testemunho. E aquilo começou a chegar gente de tudo que era buraco, você pode imaginar. Chegava gente de moto, de bicicleta, aquela loucura. 5.000 pessoas. E quando ele fazia o apelo, o pessoal jogava garrafa de vodka em cima do púlpito. Porque eles vinham com as garrafas que eles compravam nos bar para tomar, nas festas, jogava as garrafas, jogava tufo de maconha, cigarro, iam se convertendo. E eu lembro em especial, um testemunho especial, porque eles faziam fila para entrar no container, para ir lá ver o 3D, era um filminho que passava em 1 minuto. No final, no começo tinha uma abelhinha, a abelhinha vinha, ficava assim em 3D em cima, olá, você está, tal, é aqui, né? É um filme assim, no final tinha Jesus mostrando ali que ele venceu a morte, né? É muito bonito o filme, ele fez em cima daquele filme terrível, chamado Jogos Mortais. E aí, o testemunho desse jovem, que pegou a moto naquele dia, drogado, e ele disse, eu vou me matar. E ele foi para a BR-101 para se jogar, ia se jogar na frente de um caminhão na moto. E aí ele passou ali para onde estava tendo a rave, e falou, que loucura é essa na minha cidade que eu não estou sabendo? Parou, desceu com a moto ali, e falou, ô fulano, olha aí, olha que doido e tal, vou ter que ir no container, o container é muito doido. Aí ele entrou no container, quando ele entrou no container, a Belinha falou com ele, e disse, hoje foi o dia que você queria se matar, mas hoje vai ser o dia da sua vida. A Belinha não falava isso, mas falou para ele. Não tinha nada disso da Belinha, mas falou para ele. Ele entregou a vida para Jesus naquele dia. Gente, mas é coisa doida demais fazer uma festa rave. Hoje, se Deus falar comigo, eu falo, não, Deus, dá trabalho demais. Não, olha, tem muita gente jovem aí. Tem que renovar o meu odre. Tem que renovar o seu odre. Às vezes a gente já está cansado e Deus tem vinho novo para a gente. Deus tem vinho novo para a gente. Deus tem vinho novo para a gente. Fique em pé, eu quero orar por você.